Meu nome é Olívio Guerini e eu vou administrar a aula sobre antihipertensivos. No tratamento da hipertensão arterial, nós temos um vasto leque de classes farmacológicas que podemos utilizar para tratar essa doença. Como, por exemplo, temos os beta-bloqueadores, os alfa-agonistas, os bloqueadores do receptor da angiotensina 2, os vasodilatadores e nitratos, antagonistas dos canais de cálcio, IECAs e diuréticos. Destrinchando melhor sobre cada um deles, começando pelos beta-bloqueadores. Os beta-bloqueadores, como o próprio nome diz, eles possuem uma ação de bloquear, ou seja, antagonizar os receptores beta-adrenérgicos. No sistema adrenérgico, nós temos quatro receptores: alfa-1, alfa-2, beta-1 e beta-2. Cada receptor possui a sua ação fisiológica após a sua estimulação. O efeito farmacológico do beta-bloqueador nada mais é do que o efeito contrário àquele fisiológico daquele receptor. Ou seja, o receptor beta-1, quando estimulado, ele gera um ataque cardíaco, um aumento da lipólise e um aumento da contratibilidade do miocárdio. Quando ele é bloqueado por qualquer beta-bloqueador, ao invés de termos essas manifestações, teremos o inverso, ou seja, bloqueamos beta-1, então vamos ter uma bradicardia, uma redução da lipólise, uma redução da contratibilidade do miocárdio e uma redução da liberação de renina. A mesma coisa ocorre com beta-2. Então, por exemplo, bloqueamos beta-2, teremos uma vasoconstrição e uma broncoconstricção. Além disso, os fármacos beta-bloqueadores eles podem ser divididos em seletivos e não seletivos. Quando dizemos que eles são seletivos, eles possuem vamos dizer, uma especificidade maior em um determinado receptor, especialmente o receptor beta-1. Quando dizemos não seletivos, quer dizer que ele pode se ligar e bloquear tanto o beta-1 quanto o beta-2. E qual a diferença clínica no paciente em relação a isso? Quanto mais seletivo, menos efeitos adversos o paciente irá manifestar. Quanto menos seletivo, mais efeitos adversos o paciente vai manifestar. Então, por exemplo, nas drogas temos quatro gerações: a primeira não seletiva, a segunda seletiva B1, a terceira não seletiva e a terceira seletiva B1. A principal manifestação de efeito adverso para as classes não seletivas é a broncoconstricção, ocorrendo após o bloqueio do receptor beta-2. Por isso, essa classe medicamentosa ela possui como principal contraindicação de prescrição pacientes asmáticos e DPOcíticos. E uma outra contraindicação também são em pacientes que já possuem alguma doença de base cardíaca que reduz a contratibilidade do miocárdio. Por quê? Os beta-bloqueadores possuem uma ação inotrópica negativa, ou seja, eles vão reduzir a força de contratibilidade do miocárdio. Outra classe farmacológica são os agonistas alfa-adrenérgicos. Essa classe farmacológica ela vai agir no receptor alfa-2, mimetizando a sua ação, por isso eles são agonistas. O receptor alfa-2 ele é um receptor que tem ação reguladora, ou seja, quando ele é estimulado, ele vai induzir a redução da liberação de noradrenalina. Consequentemente, teremos uma redução da pressão arterial, uma redução da frequência cardíaca e uma redução da vasoconstrição sistêmica naquele paciente. O principal marco, a principal característica desse fármaco, dessa classe, é que não possui um efeito teratogênico. A principal droga utilizada é a metildopa. E por esse marco, essa droga é a principal escolha para tratamento de hipertensão ou então desordens hipertensivas da gravidez em gestantes. Por quê? Não temos efeito teratogênico, ou seja, não temos nenhum mal àquele feto e também para a gestante.
Inclusive, essa droga ela possui poucos efeitos adversos. Segundo a literatura de Penildo, as manifestações que podem ter após a sua administração é uma cefaleia ou então uma congestão nasal. Coisas não muito gritantes, não muito perigosas à vida da gestante ou então do feto. Uma outra classe medicamentosa são os vasodilatadores diretos e os nitratos. Diferentemente das outras drogas, essa classe farmacológica não precisa de receptores como intermediadores da sua ação. Por quê? Elas vão agir diretamente na musculatura lisa do vaso, promovendo uma vasodilatação e, consequentemente, uma queda da pressão arterial naquele doente. Como principais efeitos adversos, nós temos uma possível hipotensão e uma taquicardia que os pacientes podem apresentar após a sua administração. Esses fármacos podem ser administrados tanto via endovenosa ou então sublingual. Os principais dessa classe são a hidralazina, que é o vasodilatador, a nitroglicerina, o nitroprussiato e a isosorbida, que são os nitratos. Uma outra classe são os antagonistas dos canais de cálcio. Como o próprio nome já diz, a farmacodinâmica dessa classe farmacológica vai ser inibir, bloquear os canais de cálcio celulares, impedindo com que eles vamos dizer assim, joguem cálcio para o meio extracelular. Ou seja, a administração dessa classe vai promover um acúmulo de cálcio intracelular. E em resposta, o nosso corpo vai produzir, vai ser induzido a uma vasodilatação. Entretanto, de maneira fisiológica, o nosso sistema nervoso simpático, ao perceber essa vasodilatação, ele vai induzir na liberação de mais norepinefrina. Consequentemente, vamos ter uma vasoconstrição e o aumento da pressão arterial, justamente o oposto do que estamos buscando. Por isso, essa classe medicamentosa ela é mais indicada em idosos. Por quê? Em idosos, esse mecanismo reflexo do sistema nervoso simpático é menor. Então, a ação antihipertensiva desse fármaco tem mais eficácia. Os principais fármacos são o verapamil, o nifedipino e o amlodipino. Em relação às manifestações adversas desses fármacos, a gente pode destacar, por um exemplo, no verapamil a gente pode ter uma obstipação, uma constipação. No nifedipino, por outro lado, a gente pode ter o desenvolvimento de uma cefaleia ou então de uma hiperplasia gengival. Uma outra classe farmacológica que temos são os inibidores da enzima conversora de angiotensina 2, os famosos IECAs. A farmacodinâmica dessa classe medicamentosa consiste na inibição direta da enzima conversora de angiotensina. Dessa forma, não teremos a produção no nosso organismo de angiotensina 2. Logo, não teremos seus efeitos fisiológicos, como vasoconstrição, retenção de sódio, retenção de água e aumento da pressão arterial. Dessa forma, tendo o controle pressórico naquele paciente. Como principal efeito adverso, temos um acúmulo de bradicinina nos pulmões, resultando em tosse. Não se sabe o motivo de termos esse acúmulo, mas sabe-se que esses fármacos causam acúmulo de bradicinina. Outro possível efeito adverso é uma deteriorização da lesão renal. Por isso, dentro das contraindicações, temos aqueles pacientes que estão manifestando tosse e também aqueles pacientes que possuem o déficit da função renal. Os principais fármacos dessa classe são o enalapril, o captopril, o ramipril e o lisinopril. Uma outra classe farmacológica são os bloqueadores do receptor da angiotensina 2. Diferentemente dos IECAs, a gente não vai ter o bloqueio da enzima, mas sim dos receptores que a angiotensina 2 vai se ligar. Ou seja, administrando esses fármacos, a angiotensina não tem aonde se ligar, logo ela não vai exercer a sua função fisiológica. Então não vamos ter o aumento da pressão arterial e assim teremos o controle pressórico daquele paciente. Entretanto, também é necessário ter um pouco mais de cuidado com essas drogas. Por quê? Da mesma forma como os IECAs, os BRAs dessa classe, os BRAs, eles são metabolizados pelo fígado e a sua principal via de excreção são os rins. Novamente, em altas doses,
esses fármacos podem induzir a uma deteriorização da função renal. E em pacientes com já alguma doença renal que gera uma disfunção, um déficit da função fisiológica do rim, essa classe farmacológica pode piorar essa função renal. Por isso, o principal efeito adverso é a deteriorização da função renal e a principal contraindicação são pacientes que possuem alguma lesão renal crônica ou então já um déficit renal fisiológico. Os principais fármacos dessa classe são losartana, valsartana, candesartana e irbesartana. Outra classe farmacológica são os diuréticos. Os diuréticos vão agir diretamente no néfron, porém, cada diurético vai agir em alguma parte específica do néfron. Começando pelo túbulo proximal, nós temos a acetazolamida, que é a única droga disponível no Brasil dentro dessa subdivisão dos diuréticos, segundo a literatura de Penildo. A ação farmacológica dessa droga consiste na inibição na anidrase carbônica, que atua no ciclo do bicarbonato de sódio. Ou seja, a partir da inibição dessa enzima, a gente vai ter uma redução da pressão arterial e o controle pressórico desse paciente. O principal cuidado que a gente tem que ter com essa droga de efeito adverso é em relação a nós podemos ter uma possível hematúria ou até mesmo uma leucopenia. Já na alça de Henle, a principal droga utilizada é a furosemida. Dentre todos os diuréticos aqui citados e que vão ser citados, ela é a mais potente. Como é que ela atua? Ela inibe o transporte de sódio, potássio e cloro e, de maneira consequente, ela reduz a pressão arterial e temos o controle pressórico desse paciente. Os principais efeitos adversos que ela pode gerar no doente é boca seca, sede e até hipotensão. Ela é muito utilizada em emergências, especialmente em pacientes congestos, com muito acúmulo de líquido no corpo. Já os osmóticos, eles vão atuar a partir da inibição da reabsorção de água e de cloreto de sódio. A partir dessa inibição, a gente vai ter um aumento da, da perda osmolar, ou seja, vamos perder mais líquidos. Essa classe ela é utilizada especialmente em casos de acúmulo de líquido no sistema nervoso central, como, por exemplo, uma hipertensão intracraniana. E o principal fármaco utilizado é o manitol. Como principal efeito adverso, nós podemos ter um desequilíbrio hidroeletrolítico, uma taquicardia e náusea. E no túbulo distal, temos como fármacos que atuam nessa região a hidroclorotiazida e a clorotiazida. Esses fármacos eles vão inibir a reabsorção de sódio, ou seja, a partir da inibição da reabsorção dessa substância, vamos ter o controle pressórico desse paciente. E os principais efeitos adversos que temos que ter atenção a administrar esses fármacos são uma possível arritmia, náusea e vômitos. Por fim, no ducto coletor, temos os principais fármacos são a espirulactona e a amilonida. Esses dois fármacos eles vão atuar inibindo a reabsorção de sódio e reduzindo a excreção de sódio. Ou seja, a gente vai reduzir no organismo daquele paciente os níveis de sódio e, consequentemente, vamos ter um controle pressórico. Adendo a espironolactona. Por quê? Ela é um poupador de potássio. Então, por mais que ela gere uma inibição da reabsorção, ou seja, ela gere a redução dos níveis de sódio, ela pode cursar com um aumento do nível de potássio. Isso entra entre o principal efeito adverso que ela pode causar, que é a hiperpotassemia. Dito isso, agradeço pela atenção e essas foram as referências utilizadas para montar essa aula.